aqui, Kinimiro do canal KMG Anime, estou aqui para falar de anime mais uma vez, e um anime que retorna aqui pro canal é Fire Force, que pra quem não sabe teve aí uns cortezinhos, teve umas modificações nesse episódio, e todo mundo já deve estar ligado que eu falei isso na comunidade. Mas pra minha surpresa isso não afetou tanto o anime em si, tendo em vista que as coisas foram tão básicas que aí fluiu tudo como deveria fluir. Mas antes de comentar, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece aqui nesse episódio aí, a gente já começa se aprontando para ver ali o treino dos recrutas, né? No caso, aquele campeonato que eles fazem como uma brincadeira e até mesmo para poder divertir ali todos os outros veteranos, vendo aí quais são as habilidades dos novos recrutas e tal. Só que um pouquinho antes a gente já tem um pouco de introdução ao que é os vilões e o que está acontecendo de fato nesse mundo aí de Fire Force. Eu já venho falando isso várias vezes durante os outros episódios que passaram, que eu acho que tem coisa estranha nesse negócio aí de matar o povo, de tocar fogo na galera, de ferrar a galera. Esse negócio de combustão aí talvez seja uma coisa natural e eles não devam matar a galera em si. E aí o que acontece é que a gente vê que existe um infiltrado ali no corpo de bombeiros, um cara que trabalha com tecnologia, que fornece justamente o material preciso para que aquele cara lá, que é o carinha do cigarro, possa fazer fogo e realmente causar problemas para os heróis. A gente vê que eles batem um papo onde até mesmo explicado algumas coisas com relação ao universo de Fire Force, sobre como está o mundo, que o mundo todo em si teve esse problema de combustão humana, e também fala que Tóquio foi dividido em 8 distritos para ter maior segurança, e são justamente as partes que estão protegidas pelos bombeiros e que dá para se viver normalmente. Fora disso não se tem uma segurança adequada para se viver muito bem. E no caso a história não enrola não, tanto no mangá como no anime já vai direto, já vai mostrando que o cara está realmente infiltrado, onde até mesmo a gente vê que no dia que está tendo ali o treinamento, que vai ter ali o campeonato entre os recrutas, a gente vê que o próprio cara que estava fornecendo material para o vilão já está ali sentado assistindo todo mundo indo fazer suas provas. Enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo aí que de fato o protagonista passa por momentos bem engraçados e vergonhosos, onde até mesmo a gente é apresentado a um personagem que seria o fanservice do anime em si. Eu vou chamar ela de Nekomata, que é no caso a habilidade dela lá, que eu gostei pra caramba desse nome. E o que acontece é que a Neko, ela seria o alívio cômico perfeito na forma de True Love Hero. Tá ligado True Love Hero, que você cai e pega na calcinha da menina, você cai e pega no peito da menina, você cai e tá com a cara naquele lugar. Então isso tudo acontece, só que quem provoca isso é a garota e não o garoto, é o inverso. Mas de mesma forma é igual, velho. Parece que tu tá vendo To Love Ru, só que versão simplificada para não ficar tão escroto. E é isso mesmo que acontece. A Neko vai tentar impedir que o protagonista fale com o capitão dela, que por sinal é no caso o cara que resgatou ele durante ali o incêndio quando ele era criança. Eu lembraria facilmente do protagonista se de fato chegasse uma criança com olhos vermelhos e sorrindo daquele jeito naquela época, e depois eu visse em adulto a mesma cara, semelhança e sorrindo desse jeito, eu iria lembrar, não tem como não lembrar, velho. Porque o protagonista, ele tem uma característica única, que é esse sorriso. E isso só reforça que realmente ele deve estar mentindo, ele deve estar escondendo alguma coisa. Tendo em vista que ele diz que ele não lembra, não quer saber nem o que o protagonista está falando. E também a gente vê aí que a garota, a Neko, ela chega e tenta impedir o Shinra de falar com ele, onde até mesmo ele acaba pegando no peito dela. O interessante é que ele consegue enfiar a mão por debaixo do sutiã, passar lá e pegar no peito. O bicho é bom mesmo de esquiva pra fazer um negócio desse. E é engraçado pra caramba todas as vezes que acontecem essas resenhas com relação a ela. E não é só com ele, é com mais outros personagens, onde acontece até mesmo com o próprio Galoguinho mais na frente. Porém, eles reduziram mais essa quantidade de fanservice dela, e essa é uma das únicas mudanças, realmente cortes, que teve aí do mangá pro anime. O outro corte que seria um pouco importante, entre aspas, eu acho que nem faz tanta diferença, é quando eles entram no local em si, na missão lá, que seria justamente chegar no prédio e deter, no caso, o Infernal, que seria um dos bombeiros que ia atacar fogo nas coisas e trazer dificuldades para eles. E o que acontece é que quando eles estão entrando, um dos personagens, que é o mais altão lá, ele tem medo de fogo e ele taca fogo em tudo que tá coisa. E isso no mangá. E a gente não vê no anime, a gente só escuta a explosão que ele causa. Só que o corte dele, que pra minha opinião, eu creio que só foi por conta do ato dele atear fogo no prédio,
Só pode ter sido isso, porque eu não vejo outra razão para cortar. Não faz muita diferença, porque se você linkar a parte que se escuta a explosão por causa desse cara, a gente vê que a garotinha ali chega até mesmo a cair em cima, sentando na cara aí do cavaleiro, né, que é no caso o Arthur. E a gente mesmo vê que nesse momento até mesmo dá para linkar com a luta do Shinra com o cara que é o vilão principal da história. Então, tipo, não faz diferença o corte que eles fizeram. Esse personagem vai poder participar em outro momento mais pra frente. Então, o corte que foi feito foi muito bem feito, cara. Não foi ruim, não. Então, pra mim, tá ótimo. Se eles cortarem e fizerem modificações dessa forma, eu não vou achar problema nenhum. E o que acontece é que a gente vê, como eu já falei aqui, o protagonista encontrando ali, no caso, parece que é o Joker, eu não lembro muito bem o nome dele, e esse vilão tá ali fazendo de refém os dois caras que seriam ali os vilões de mentira, que é do Corpo de Bombeiro. E aí ele chega lá, começa a falar com esse cara, entra numa certa batalha, que por sinal é muito legal, eu gostei pra caramba a animação, a fluidez, ele girando, pá, lutando. Eu creio que uma semana não daria pra fazer tanta diferença na animação em si. Tendo em vista que, caramba, velho, é muita animação fluida. Eles conseguiram fazer uma animação muito fera assim, nesse nível, em apenas uma semana, eu não sei se dá não, velho. É realmente muito trabalhoso fazer isso aí. O que deu pra perceber de diferente só foram umas cenas que mostravam o passado do protagonista, em vez das casas tá pegando fogo mesmo, igual a cor do fogo em si, ela tava ali no caso em preto e branco. Acho que essa foi a diferença que eles quiseram falar sobre a questão de cores. Fora isso, eu não sei o que teria mudado não. Talvez o fogo ficou mais cartunesco, mais no estilo de raio, mas até mesmo pode ser até verdade. Durante a luta a gente vê que o fogo ele parece mais com um raio, é bem estranho isso aí. E a gente vai vendo que durante toda essa luta, o cara, o vilão ali, começa a fazer a cabeça do protagonista, tentando fazer com que o Shinra se veja como um demônio, se veja como algo vilanesco e não como um herói em si. E até mesmo usa chantagem do seu emocional, falando que pode ajudá-lo a saber o que aconteceu no incêndio, onde ele veio a saber quem ele era e que ele estava sozinho, onde ele teria, entre aspas, matado sua mãe e seu irmão. E com isso começou a inflamar o garoto ali, onde ele fica com raiva, coloca dúvidas na mente dele, dizendo que o corpo de bombeiros não é 100% confiável, onde até mesmo ele lembra do capitão que está querendo se distanciar dele, não está querendo conversar com ele direito. E no fim, o interessante de tudo isso é que parece que eles querem um protagonista, porque o protagonista tem um potencial muito grande por ser de terceira geração e ter um poder bem acima da média. Sem falar também que isso é um projeto dos inimigos, pelo que deu para entender, desde sua infância. E temos também uma dica dada por ele, né? Fala que o irmão dele, o Shou, estaria vivo, não teria morrido. Então o irmão dele pode ser até mesmo um próximo vilão aí na frente, tendo em vista que tá com a galera dos vilões, né? Mas no fim, cara, uma coisa que eu não gostei dessa parte é que a gente vê que o fogo ali, provocado por aquele tipo de povo, algo do tipo assim, não acende se for usada pelas chamas de outra pessoa. Eu não entendi por quê. O que acontece é que a gente vê que o vilão vai embora e deixa uma surpresa para eles, né? Deixa ali um bocado de pólvora voando. Eu tô chamando de pólvora, mas pode não ser pólvora, tá? E quando ele deixa esse material inflamável, teoricamente teria que pegar fogo quando alguém tocasse fogo em alguma coisa ali perto. Tendo em vista que ele reage assim, quando pega fogo, vai reagindo em cadeia e vai explodindo tudo. Só que a Nekomata usa a habilidade dela, o Arthur usa a habilidade dele, o protagonista usa a habilidade dele para eles fugir e em nenhum momento pega fogo. Eu não entendi qual foi a desse autor fazer isso. A não ser que tenha alguma explicação dizendo que outras pessoas não podem tocar fogo naquela pólvora, naquele negócio lá que o cara criou. Só o portador daquilo possa tocar fogo. Eu não sei como funcionaria isso. Mas se tivesse alguma explicação com relação a isso aí, eu iria entender melhor essa cena. No fim, a gente vê que eles conseguem fugir dali de dentro. O Shinra ele consegue salvar todo mundo, assim pensando que ele é um herói e não um demônio em si, como o cara falou, né? Queria que ele fosse um demônio. E tudo acaba muito bem, onde até mesmo a gente vê algumas explicações interessantíssimas sobre o que é de fato a 8ª divisão, né? O 8º distrito ali que ele faz parte. O capitão dele começa a conversar com ele um pouco, depois que todo mundo vai embora, e começa a contar coisas que não deveria, mas é preciso por conta que ele se envolveu em algo muito além do que se imaginava. E aí se conta que de fato o 8º distrito foi feito para realmente combater os outros distritos que venham a ser, no caso, poluídos por alguma coisa maligna
ou alguma coisa corrupta. E no caso, o que acontece é que esse destino de investigação só foi possível por causa do próprio capitão, que é um cara muito confiável e muito preso a ser um herói de fato. E aí, sabendo que existem 3 poderes, né? Tem ali as indústrias tecnológicas, tem a igreja e por último temos aí a turma da defesa. Então essas 3 partes têm que ser investigadas, tem que ter algo que controle elas. Mas é um grande problema fazer isso, então por isso que foi criado a 8ª divisão. Pessoal, eu curti muito esse episódio, foi bem legal. Além de divertido, ele teve muita ação, teve muita coisa emocionante para se ver e principalmente aumentar o hype e deixar você empolgado porque pode vir mais na frente. De corte e de modificações aí no anime em si, eu achei pouquíssima, e se teve, ficou tão imperceptível que pra mim, se eu não tivesse lido o mangá, eu não acharia essas modificações, tendo em vista que são bem pequenas, são bem minuciosas e não faz quase diferença no episódio em si. Se tirar ou se colocar não faz diferença. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!